Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Olá, Fausto, bom dia. Olá, bom dia, Marilu, bom dia. Bom, Fausto, vamos falar sobre o impacto da pandemia do coronavírus no mundo do trabalho. Quais são os pontos que você quer abordar hoje, Fausto, em relação a essa questão? Vamos lá. Bem, as coisas são bastante dinâmicas, né, Marilu? Eu acho que, nós temos que ver como é que as empresas estão se adaptando à questão do coronavírus. Tem uma série de medidas que cada empresa está colocando, que passa pela questão do trabalho em casa, diminuir reuniões presenciais, diminuir viagens e etc. Mas nós temos que tratar de coisas também muito pragmáticas, né, que muitas vezes o mundo empresarial deixa de lado. Vou te dar um exemplo. O conjunto dos especialistas tem dito que um dos grandes problemas que a gente vai ter com o coronavírus é o problema com leitos e o problema com acesso ao serviço de saúde. Se todo mundo ficar doente, ou se todo mundo achar que está doente e for para o posto de saúde ou para o pronto-socorro, as estruturas não vão comportar. Então, está se indicando que se você está com sintoma leve, etc., que você tem que ficar em casa, que você tem que se tratar em casa e etc. Muito bem. Normalmente, quando um trabalhador falta ao trabalho por uma questão de doença, ele precisa ir ao serviço médico, pegar ali um atestado e provar que ele foi no que ele estava doente, que não podia trabalhar. Se ele não faz isso, ele tem um desconto do seu dia. Isso acho que é uma questão normal em quase todas as organizações. Muito bem, não vai dar para você lidar com essa lógica de atestado, você vai ter que liberar essas questões de maneira mais efetiva. As pessoas que não se sentirem bem, fiquem em casa, não vão para o trabalho e não terão seu dia descontado. Isso é só um exemplo de coisa muito simples, mas que precisa ser resolvida. Agora, nós temos que suportar o desempregado, nós temos que suportar a gestante, ou seja, nós temos que melhorar a questão do retorno da gestante. Então, são medidas que são passíveis de serem feitas e são fundamentais que a gente pense. Ontem, o governo começou um conjunto de medidas para tentar lidar com a questão do coronavírus em relação à questão econômica e de saúde pública. Então, por exemplo, ele está antecipando a primeira parcela do 13º agora para abril, ele está atrasando a tal prova de vida dos aposentados, né, por mais 120 dias, ou seja, as pessoas não vão precisar ir lá provar que estão vivas para continuar, e está mexendo na questão aduaneira, ou seja, ele está desenrolando os produtos importados da área médica, que é fundamental nesse momento. Agora, isso é muito, muito incipiente. Nós precisamos de ações um pouco mais concretas em relação ao governo. Ele precisa colocar um conjunto de outras medidas, tanto para suportar a questão epidemiológica e sanitária, e, do outro lado, a questão econômica, porque também nós caminhamos rapidamente para uma recessão se nada for feito. O governo tem apresentado a ideia de que a gente tem que fazer reformas. Bem, isso não é exatamente assim, é mais ou menos como se a gente tivesse uma enchente e a gente achasse que vai fazer a reforma da nossa casa na enchente. A gente não faz reforma em hora de emergência. Emergência, a gente lida com questões emergenciais. As reformas têm que ficar para um outro momento em que a sociedade vai ter mais tranquilidade, vai ter mais paciência, vai ter mais oportunidade de discutir como é que vai o futuro do país. Nesse momento, nós temos que discutir medidas emergenciais. Medidas emergenciais passam, por exemplo, saindo da esfera do trabalho, além dessas que o governo coloca, nós temos que dar suporte para estados e municípios, porque é onde, de fato, a população é atendida, são as UBSs dos municípios, são os hospitais, os grandes hospitais dos estados. Então, eles precisam ter suporte financeiro para que eles possam ampliar e manter o atendimento. É fundamental. Uma boa parte dos municípios e dos estados está asfixiada com relação à EC 95, a PEC do teto. Tem que olhar para isso. Você tem que liberar recursos para estados e municípios, isso é urgente. Você precisa investir em obras, você precisa botar a economia para funcionar. Mas qual obras? Afinal de contas, nós temos muitas obras. Sim, mas nós temos muitos hospitais e muitos aparelhos hospitalares em construção ou em vias de montagem em vários lugares do país. Então, é fundamental que você libere recursos para estados e municípios por vários mecanismos, inclusive se utilizando do BNDES, para que você antecipe a abertura desses leitos hospitalares. É fundamental que isso se faça.
Se a China montou um hospital em 10 dias, nós temos vários hospitais sendo construídos que é possível você colocar em operação, mas isso tem que ter prioridade, tem que ter liberação de recursos e tem que envolver governadores, prefeitos e o governo federal. Exato. Nós temos que dar suporte para quem está doente, das diversas formas. No Brasil, nós temos uma tradição, até por conta da nossa construção de direitos, que a gente só dá suporte financeiro ou auxílio-doença para quem contribui para a Previdência. Bem, neste momento, não dá para pensar nisso. Você tem que ampliar o programa Bolsa Família e você tem que viabilizar que aquelas pessoas que estão doentes, por vários motivos, que vão ter que ficar em casa, então não vão poder trabalhar no Uber, não vão poder vender bala no trânsito, não vão poder, enfim, elas vão ter que manter minimamente uma condição de suporte de vida. E essa condição de suporte de vida passa necessariamente por você garantir alguma renda para essas pessoas. A gente está vendo uma diferença fundamental no número de mortes entre os países do Oriente, ali principalmente Japão, Coreia e etc., que vem com medidas muito fortes do ponto de vista coletivo, e países com muita dificuldade, como o Irã e como a Itália. Bem, tem coisas muito objetivas e tem diferenciações óbvias, inclusive de população, mas tem também em relação à postura de como que você vai lidar com essas situações. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Um trabalhador de Uber, ele acorda de manhã, não se sente bem, mas ele tem que pagar a diária do seu carro. Bem, se ele tem que pagar a diária do seu carro, mesmo ele não se sentindo bem, ele vai pegar o seu carro, vai pegar o seu Uber e vai trabalhar. Bem, nesse dia que ele trabalha, se passar 10, 12 pessoas pelo carro dele, ele já infectou 10, 12 pessoas. Ou seja, você tem que criar condições para que esse trabalhador possa ficar em casa durante o período e que ele tenha alguma garantia de renda que o permita que ele possa lidar com as suas questões. Outra questão é a discussão com os bancos. Neste momento, é fundamental que o sistema bancário, que já ganhou muito nesse país, dê sua cota de sacrifício no momento emergencial. Qual que é a sua cota de sacrifício? Precisa alongar a dívida, precisa diminuir taxa de juros, ele precisa entrar de maneira ativa para trabalhadores e empresas, de modo que trabalhadores e empresas, possam ter mais tranquilidade financeira nos seus endividamentos para enfrentar a crise, que passa por econômica e passa por uma crise médica. Ou seja, são algumas medidas que é possível fazer, não é nada demais. Você pode ampliar também o tempo do seguro-desemprego, né? Você pode ampliar a possibilidade das licenças maternidades, fazer com que as grávidas entrem na licença maternidade antes e saiam depois. Tudo isso precisa ser feito. Agora, para tudo isso ser feito, a gente tem que mudar a cabeça do atual governo, principalmente da equipe econômica, que acha que crise se enfrenta a gente reformando a casa. A gente não reforma a casa em um momento de crise, a gente enfrenta em crise com ações muito efetivas, muito rápidas e que não dá para esperar muito. Perfeito. Em relação ao turismo, Fausto, pousadas, restaurantes devem sentir muito também esse impacto, né? O que você sugere, o que poderia ser feito também nestes casos? Bem, essas são áreas que inevitavelmente já estão sentindo, e não é à toa que quando a gente olha ali a quebradeira da Bolsa de ontem, as ações que mais perderam valor tem a ver com essa área, principalmente as companhias aéreas. Então, a gente precisa olhar com um pouco mais de atenção com os setores que vão ser duramente atingidos. A gente não pode achar também que a gente vai fazer grandes medidas para tudo e para todo mundo, principalmente para todas as empresas, porque também nós temos realidades empresariais muito diferentes. Mas nós temos que escolher, e ao escolher situações de muito impacto. Essa parte toda do turismo e essa parte toda que lida com a economia, ali que tem a ver com o trânsito das pessoas, precisa ser observada. Não tem muita saída, né? O que historicamente se faz é você alongar dívidas em banco, de um lado, é você perdoar ou alongar dívidas de imposto. Você não pode quebrar essas empresas neste momento, você precisa dar um espaço de tempo para que ela possa superar. A curva viral se fala entre 5 e 6 meses, nós não sabemos em que lugar da curva nós estamos ainda. Então vamos imaginar que seja um ano aí que a gente tem que passar. A gente tem que criar mecanismos financeiros e tributários que empresas que têm muita dificuldade possam atravessar esse momento. Então, assim, o que o governo pode fazer imediatamente é mexer com a tributação, possibilitar o alongamento das dívidas e no sistema financeiro você criar algum mecanismo, como a gente tem, por exemplo, no setor agroexportador, em que quando tem uma tempestade, tem uma catástrofe, uma grande seca, o que a gente vê são renegociações de dívidas do sistema agroexportador.
Bem, a gente tem que pegar essas experiências que a gente vê, que são as experiências de calamidade climática para a produção agrícola, e transpor ela para outros setores. O setor do turismo precisa de medidas desse tipo. Então, a gente pode operar nessa frente. Na outra frente, a gente precisa ter bastante cuidado com essa relação do pânico, né? Porque as pessoas também vão tomando decisões, e essas decisões do pânico elas nunca são muito boas. Não são boas nem para as pessoas e muito menos para o coletivo, para a organização pública. E a gente tem que ir tomando aos poucos e seguindo muito a orientação da autoridade sanitária, né, das autoridades médicas, que vão indicando os caminhos do que abre, do que fecha e como é que a gente vai transitando com relação a isso. Mas nós temos que lidar com os nossos trabalhadores. Então, trabalhadores, por exemplo, do setor de transporte público, do setor de saúde, do setor de educação, ou seja, são trabalhadores que estão expostos a uma quantidade de pessoas em muito tempo, estão, no caso dos trabalhadores da saúde, estão expostos, inclusive, à doença há muito tempo. Você precisa ter um olhar com muito carinho e muito cuidado com eles. Você precisa de equipamento de proteção, você precisa de lidar com trocas de equipe de maneira mais acelerada, de modo que o sujeito possa descansar, porque as pessoas não morrem só de coronavírus, as pessoas morrem de infarto, as pessoas morrem de AVC, e boa parte dessas pessoas vão estar enfrentando essas calamidades, né? A estafa também mata, então nós vamos ter que lidar com isso no setor de saúde. E para isso nós temos que criar, por exemplo, a possibilidade de ampliar contratações. Não é possível ver o que a gente tem visto no INSS, aquela quantidade enorme de filas para as pessoas conseguirem o seu benefício. Bem, imagine transpor isso para hospitais, para UBSs, para postos de saúde em geral. Você precisa dar suporte. A gente já tem hoje uma quantidade de profissionais de saúde menor do que deveria e é preciso recompor isso rapidamente. Com a lei de responsabilidade fiscal, os limites impostos pelo governo, você não vai ter isso. Você precisa criar mecanismos hoje, cabe ao Congresso Nacional liberar estados e municípios para contratação de pessoal da área de saúde, contratos emergenciais, etc., que possibilite essas questões. Então, nós temos setores muito diferentes que serão atingidos de maneira muito diferente. Mas há possibilidade, há mecanismos, há recursos. Agora, é o momento de prioridade. Você tem que priorizar recursos, priorizar ações, priorizar o foco em que o governo, o foco em que a sociedade vai se colocar força nesse momento. Bom, Fausto, sabe que dá vontade de mandar esse seu vídeo para o ministro Paulo Guedes, da Economia, né? Com tantas sugestões tão pertinentes e urgentes, né? Que você acabou de falar. A gente agradece aqui a sua participação, viu, Fausto? Até mais. Não, estamos aqui até mais. Até a próxima. Até a próxima. Falamos aqui com o Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese.